eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui agora iniciando mais uma vez a nossa programação relacionada com o Evangelho Eterno. Anunciando o Evangelho Eterno é o nosso programa que nós temos todas as sextas-feiras neste horário e queremos aqui convidar a sua atenção para participar conosco aqui dos assuntos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical. Quando nós falamos em anunciando o Evangelho Eterno, nós estamos falando de um assunto que é um complemento da Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos a doutrina, a Palavra de Deus, estudamos a Palavra de Deus, e a sua participação hoje nessa programação é exatamente com o propósito de aprender um pouco mais da Palavra de Deus, examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Isso vai ser muito bom para a edificação espiritual. E nós hoje aqui, nós vamos dar continuidade ao assunto relacionado com a Escola Bíblica Dominical, que é relacionado com a Carta à Igreja de Éfeso. Aliás, quando se fala na Carta à Igreja de Éfeso, só para explicar, nós estamos nos referindo àquelas cartas que foram escritas pelo apóstolo João na ilha de Patmos e foram enviadas para as 7 igrejas da Ásia, né? A carta que foi para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia. Então são 7 cartas, 7 cidades, e nós estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical e queremos agora hoje convidar aqui a sua atenção para alguns comentários que nós iremos fazer aqui a respeito deste assunto. Mas antes, eu quero apresentar aqui os nossos pastores que estão participando da nossa programação aqui hoje. Você já pode agora ver o grupo de pastores que estamos aqui hoje participando da nossa programação de hoje. Eu quero apresentar primeiramente aqui à minha esquerda o pastor Gedeuti Gueiros, que ele é o presidente da Igreja Cristã Maranata, está aqui como nosso convidado especial do Anunciando o Evangelho Eterno. Pastor Gedeuti, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, ouvintes, telespectadores. Deus abençoe a todos. Nós temos também aqui a participação do pastor Edson Ian. O pastor Edson Ian, ele cuida de história, formado em história, ele é o responsável aqui pelo gerenciamento dos nossos assuntos aqui. Pastor Edson, a paz do Senhor, ele é daqui na nossa central de comunicações, né? O pastor Edson, a paz do Senhor. Pai Senhor, pastor Gilson, Pai Senhor a todos os pastores aqui, Pai Senhor a todos em casa aí. Sim, nós temos também a presença aqui hoje de um convidado especial também. Aliás, os convidados hoje aqui são especiais porque o grupo que estava participando, esse grupo hoje não está podendo estar aqui, voltará certamente na próxima oportunidade. Mas quero apresentar também o pastor João Cidade, João Evangelista Cidade Neto. O pastor João Cidade, ele é o presidente da Missão Internacional Cristã Maranata em São Paulo, ele é de São Paulo, passamos os dias aqui. E ele é também reformado, aliás, está na reserva, né? Da Marinha, porque ele, como na reserva da Marinha, ele era ali, tinha a patente de capitão de mar e guerra da Marinha. Pastor João Cidade, muito obrigado pela sua presença. Amém. Muito bem-vindo à paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, pastor Ian, pastor Gedeuti, os nossos telespectadores. É uma grande alegria estarmos, né, nessa manhã, nesse dia juntos, né, participando desse programa. Uma grande alegria, louvado seja o nome do Senhor. Amém, muito bem. Agora sim, vamos convidar a sua atenção para iniciarmos um assunto aqui relacionado às cartas às igrejas da Ásia, do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse. E o que nós vamos abordar aqui hoje é exatamente uma das marcas, né, que ficou assim mais forte, mais patente na carta, a primeira carta que foi escrita à igreja de Éfeso, com relação à questão da intolerância, né, aos maus crentes na igreja, e isso foi um grande problema ali de oposição à palavra de Deus, né? E a reação juntamente com o mundo ao projeto de Deus ali. Assim, essa carta, ela foi escrita à igreja de Éfeso e nós vamos considerar aqui, especialmente o capítulo 2 do livro de Apocalipse, no versículo 2, onde fala ali de 3 oposições à palavra de Deus e que estão relacionadas também a primeira parábola, a parábola do semeador, onde ali também estão relacionadas ali 3 oposições à semeadura. Mas quem vai nos dar uma palavra inicial a respeito desse assunto é o pastor Gedeuti Gueiros. Pastor Gedeuti, por favor. Primeiramente, dizer que as cartas do Apocalipse são 7 cartas que foram escritas que dizem respeito profeticamente ao período da igreja, desde o seu primeiro dia, que foi o seu início no Pentecostes, a descida do Espírito Santo,
após a ressurreição do Senhor Jesus, um período que chega até os nossos dias, que podemos dizer aos praticamente quase 2000 anos de existência da igreja. Então, Éfeso remonta a esse período, que é o período, podemos dizer, apostólico. Esse período apostólico, ele teve uma característica especial, porque houve, de fato, nós temos falado muito sobre a oposição nesse período da igreja, que era o início, o Espírito do Senhor opera para criar para a doutrina. Então, a doutrina necessária, dado que ela tinha que enfrentar o paganismo, o ensino pagão, aquilo que se ensinava, que era até dos conhecimentos dos apóstolos, que era a igreja do Velho Testamento. Do judaísmo. O judaísmo. E não só isso, mas grupos diversos de filósofos, né? E que eles tinham, quer dizer, a mente deles era uma mente religiosa. E a mente religiosa, ela traz para, como naquela mesma época, como hoje, ela traz para o homem a ideia de que religião é uma coisa que ele cria, ou que está sujeito a uma verdade que não é a verdade essencial, é uma verdade relativa. Então, o que você fala relativo, isso está dentro da filosofia. O relativismo, né? Hoje, o próprio cristianismo se sente relativista. Então, por quê? Porque ele não tem a experiência que a igreja apostólica tinha. Então, o que a igreja apostólica tinha? Ela tinha a revelação do Espírito Santo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele deixa aquilo que era a essência de tudo que ele queria. Ele queria um povo, ele queria uma igreja governada pelo Espírito Santo. Por quê? O ritual que o Velho Testamento tinha, o ritual que existia no paganismo, as ideias filosóficas, teológicas, então, aquilo não funcionava. E a igreja tinha que viver a experiência. Então, uma experiência com a religião, com outra religião, não tinha significado. Jesus não ia morrer para fazer uma nova religião. Jesus morreu para trazer ao homem a certeza de que o homem é parte dessa eternidade, que ele deu ao homem. É tudo que as pessoas não sabem, que a glorificação de Jesus ressurreto é saber que Jesus está vivo hoje. E como é que você sabe que Jesus está vivo? Os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Isso são sinais evidentes de que Jesus está vivo na sua vida. Então, os ministérios outorgados pelo Espírito Santo, a palavra revelada, o poder do sangue de Jesus, e isso, evidentemente, foram características da igreja nesse período, que era o período de Éfeso, a igreja que o Senhor aceitou como responsável para dar início ao grande projeto do crente, da eternidade no crente, do homem. Quando você aceita Jesus, você aceitou a eternidade na sua vida. Então isso tinha que ser algo não filosófico. Não é que filosofia seja pecado, não é que teologia seja pecado, mas isso são coisas do conhecido. Então, aquilo que é do conhecido é daquilo das 4 medidas do universo: largura, altura, profundidade e tempo. Então, nisso aí existe todo tipo de ciência. Isso é maravilhoso. E é o que nos dá a capacidade de sobreviver. O mundo hoje sem ciência ele não sobreviveria nunca. Agora, ciência é uma coisa e a fé é outra coisa. Então, a fé é um dom que vem de cima. E o erro é que as pessoas pensam que fé ele produz. Gera. Hein? Ele pode gerar a fé. Ele mesmo, como homem, gera a fé. Ele gera uma fé nele. E a fé que ele tem nele acaba na sepultura. Não tem valor nenhum. Porque essa não
transcende. Não gera Não eternidade. quer dizer que uma pessoa que não tem confiança em si mesmo está errado. Não, ter confiança em si, nos seus propósitos, nos seus projetos, está tudo certo. Agora, quando o homem pensa no seu final de tudo isso, aqui ele quer saber para onde é que ele vai. Quem vai recebê-lo lá? Se é o primeiro-ministro lá do Japão, falando japonês, né? Se é o nosso presidente, quem é que vai estar lá te esperando? Quem é o líder? Está te esperando? Qual é a religião que está te esperando? Cadê ele? Onde é que está o teólogo que diz que que Deus morreu? Quem é que vai querer um negócio desse? Então, essa era a situação da igreja primitiva que teve que enfrentar isso. Diz, não, o evangelho é outra coisa. Jesus é outra coisa. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Dizer isso, não era possível dizer isso para o mundo daquela época. Tinha que ser através de uma operação do Espírito Santo, e a operação do Espírito Santo na vida do homem, o testemunho do homem. Agora, querem ver? Eu vou parar aqui, porque tem muita coisa para ser dito dos demais companheiros. Olha aqui. Então, esse primeiro período, que foi chamado período apostólico, ele vai de 33 a 100, praticamente. Aproximadamente. Então, ele atinge, vamos ver, ele pegou Estevão, primeiro mártir da igreja. Paulo, que perseguia a igreja, porque ele não era cristão, ele tinha do judaísmo, e muito bem preparado, ele guardava as roupas de Estevão no chão, porque enquanto os outros o apedrejavam. O que era normal na lei judaica, era a testemunha. Então, Paulo deve ter sido o algoz, que é o mesmo da testemunha. E ele guardou as roupas. Por isso ele diz assim, quando eu paro e olho para o chão, eu não posso parar de falar do Evangelho. Eu não posso. Porque quando ele parava, ai de mim, se eu parar, ele olhava para o chão. Deixava de olhar para cima. E quando ele olhava para o chão, ele via as vestes de Estevão, o mártir. Por que eu fiz um negócio desse com aquele servo de Deus? Maldito homem que sou. Hein? Ele fala, miserável, né? Maldito homem. Ele é miserável. Que ele viu o seu passado. Mas aí veio o encontro com o Senhor Jesus, está tudo certo. Mas ele foi, aí morre Estevão, que cuidava dos órfãos, das viúvas, tinha dons de curar. E pá, é esse aí que é o representante de cristianismo de Jesus? Tem cristianismo de Jesus? É esse? Mata. Para a turma ficar logo sabendo, só aqui. Não tem esse negócio não. A doutrina aqui, vocês vão mostrar, começou ali, que aquilo que vocês estão aprendendo de Bíblia aqui, vocês vão pagar lá na frente. Começar com Estevão, mataram Estevão. Eles mataram o colégio apostólico. Matou Estevão, Tiago, João, Pedro e veja aqui. E Paulo e João, por último, que escreveu as 7 cartas, né? Para ali, as perseguições, para ali, que foi a perseguição que foi feita ali pelos judeus. Não foi o mundo que fez aquela perseguição, não. Eram os judeus que incitavam, eram os religiosos que incitavam. E eles toleravam tudo isso. A partir dali, veio o Império Romano, persegue a igreja. Depois a própria igreja. Resolveu matar servos de Deus. Matou Savonarola, João Hus. Mas vamos deixar isso para lá, porque a perseguição que vem até os nossos dias. Olha aqui. Hoje nós estamos falando sobre o Evangelho eterno. Fui convidado aqui, agradeço o convite, e eu quero dizer que essa mensagem que nós trazemos do Evangelho eterno é sempre um reforço daquilo que você ensina na escola bíblica dominical e outros programas que vêm ao ar aqui da igreja. Nós temos muito interesse que as pessoas que nos ouvem entendam que nossa preocupação não é ser da Igreja Maranata, deixa eu dizer, amanhã o nome não importa. A grande preocupação hoje da igreja é dizer onde nós estamos, o que nós deixamos para trás, que não pode ficar. É uma coisa que tem que entrar de novo
O mundo que está aí é o desafio. Nós não vamos mudar o mundo, nós vamos mudar o cristianismo. O mundo não precisa ser mudado, que não vai mudar nunca. Nós temos que mudar a forma de vida dos cristãos e do cristianismo. Então, esse cristianismo que está aí, que vale tudo, esse não funciona mais. Então, tem que entrar para o Evangelho. E o Evangelho é aquilo que nós aprendemos na Igreja Apostólica. É a operação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Ora e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Então, é isso que nós pensamos. Não queremos impor, mas nós queremos esclarecer. Que às vezes nós somos, não gosto de filosofia, não gosto. Não, nós gostamos de tudo. Saber não ocupa lugar. Agora, o entendimento de um evangelho onde o Espírito Santo está à frente tem que ser entendido. Ou é o Espírito Santo na frente da igreja nessa hora, ou não é coisa nenhuma. Isso nós temos, somos radicais nisso. E somos responsáveis pelo que estamos dizendo. Tem que deixar o Espírito Santo agir da proporcionalidade, da capacidade. Pastor, aliás, se for me dar a palavra, você viu? Eu quero apenas lembrar nesse aspecto que o pastor Gedeuti está falando, você que está ouvindo, está entendendo, está participando conosco hoje do programa Anunciando o Evangelho Eterno, não se esqueça de uma coisa. Esse assunto, se você quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto, nós te fazemos um convite para você participar da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Você pode participar através de acessar o YouTube, nós apresentamos pelo YouTube, todos os domingos às 10 horas da manhã, e as nossas igrejas também. Nós temos no culto local, em cada uma das nossas igrejas, nós temos ali a mesma Escola Bíblica Dominical, e nós te convidamos para comparecer nos nossos cultos aos domingos, 10 horas da manhã, para participar da Escola Bíblica Dominical, e você vai aprender muito mais a respeito deste assunto e vai se interessar mais ainda por ele. Mas eu gostaria ainda de lembrar aqui, nós estamos falando assim, Evangelho Eterno, Evangelho Eterno. Onde é que tiraram essa palavra? Veja bem, o próprio apóstolo João, ele teve uma visão, né? Ele que escreveu o livro de Apocalipse, né? E ele teve uma visão em que ele via, lá no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6, ele diz assim, eu vi um anjo voar pelo meio do céu e ele tinha o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Então essa expressão Evangelho Eterno é uma expressão que está lá na Bíblia e foi uma experiência do próprio apóstolo João. Mas, aliás, tudo aquilo que nessa palavra introdutória você ouviu até aqui tem ainda um complemento. Veja bem, porque nós nos baseamos aqui na carta que o apóstolo João escreveu no Apocalipse, para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, que diz assim, olha o capítulo 2, versículo 2, que diz assim, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus, quer dizer, tolerar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu os achastes mentirosos. Então são 3 aspectos de oposição contra a palavra. Mas agora eu vou aqui fazer uma colocação ainda para o pastor Gedeuti, que depois eu quero que o pastor João Cidade fale também, o pastor Edson, de um aspecto mais particular. Mas o pastor Gedeuti fazer agora uma relação entre esses aspectos da carta, esses 3 aspectos, com 3 aspectos que são mencionados na parábola do semeador. Não sei se você já ouviu a parábola do semeador, foi proferida pelo Senhor Jesus, onde ali a parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte nos pedregais, outra parte nos espinhos. Pastor Gedeuti, poderia nos explicar melhor isso? A Bíblia diz claramente, quando fala a respeito das parábolas, ela esclarece claramente. A semente é a palavra de Deus. Então, a ação do adversário, do mal, contra a palavra, já se inicia em Éfeso, na primeira igreja. É toda objeção à doutrina. Não interessava a doutrina. A doutrina da igreja não interessava. Então o Senhor Jesus mostrou o seguinte, que no decorrer dos tempos, na história da igreja, em todas as suas épocas, a palavra seria a mesma, a semente lançada. O problema não estava na semente. O problema estava no campo. Então, quando a primeira semente, ele fala, jogou a semente.
caiu à beira do caminho. Vamos lá. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho. Semente à beira do caminho não está no caminho. Ela trouxe, veio uma mensagem, ele decorou Bíblia, ele pregou Bíblia, ele fez discurso sobre Bíblia, decorou versículo, mas a semente ficou ali do lado. Ele quer pregação, todo domingo ele vai ouvir pregação. E eu vou dizer uma coisa para todos que estão nos ouvindo aqui, a pior coisa do mundo hoje, na questão do cristianismo, do evangelho, é crente que gosta de pregação. Ele só gosta de pregação. Ele quer ouvir pregação hoje, domingo ele vai na igreja, voltou, gostou do pastor, não gostou, o pastor pregou bonito, não pregou. É essa a avaliação. Então, esse tipo de semente é o solo que está batido, ele conhece tudo a respeito de Bíblia. Você cita o texto, ele sabe o outro lá. Mas acontece, o solo ficou tão batido, ele ouviu tanta pregação, que a semente não entrou, não tem resultado, é espiritual. Você entendeu? Então, ela não floresceu porque ela bateu num solo batido, à beira do caminho. Onde você bate o pé, sola, a água não penetra, que é a bênção do Espírito, não penetra. Então, um dia, aí daqui a 20, 30 anos, você pensa, fulano, cadê fulano? É crente ainda? Não, ele foi para o mundo. Entendeu? Porque é presa as aves do céu... Ele é presa fácil. Não, as aves do céu tiram a semente, só isso. Aquilo que era a palavra, ele esquece. Então, isso é uma forma extraordinária de agir contra a palavra. É você pregação. É uma maneira ótima. As pessoas gostam de pregação. Tá aí, e querem ver? As igrejas estão se fechando, cheias de pregação de pregadores. Teólogos, filósofos. Ter teólogo não é problema nenhum. Ter filósofo também nenhum. Mas o que é isso? Porque não transcende isso. É a vaidade pessoal. Ele quer ser teólogo. O teólogo falando grandes coisas, né? Grandes coisas, ser teólogo, grandes coisas. É dizer que ele conhece muito a respeito de Deus. Aí eu sou teólogo. Olha, você vai se converter agora, porque eu vou falar a respeito de Deus. Deus é um Espírito em seu ser, sabedoria, justiça, poder, graça, misericórdia, perdão. Sim, você se salvou por causa disso? Porque por causa dos meus conceitos a respeito de Deus? Não, você tem que ter uma experiência de Deus na sua vida. E a igreja primitiva, a luta dela foi essa, era a experiência. Então, ela tinha a experiência, ela morria. Logo em seguida, as igrejas, a próxima igreja, ela vai morrer pela doutrina. Ela diz, não, Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Isso é outro assunto. Eu não devo estar aqui, os outros vão prosseguir. Mas vamos lá. Não terminei não, Gilson. Não terminou ainda não, porque tem ainda a parte da semeadura que caiu nos pedregais. Por que pedregais? Tá vendo? Olha, os pedregais, porque, Gilson, você, há poucos instantes, você fez uma colocação muito boa. Eu gostaria que você repetisse essa colocação aqui, mostrar a diferença entre a rocha e os pedregulhos. E no grego, a palavra... Sim. Isso. Quando a gente fala em rocha, existe uma expressão que o Senhor Jesus usa, e você pode conferir isso agora. Aliás, você está vendo aí um quadro agora na língua grega, mas eu vou traduzir esse quadro. Quem não gosta de português, para quem não gosta de português, pode ver na língua grega. Essa expressão em grego, que ela foi usada pelo Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus recebeu de Pedro a confissão de que Jesus era o Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo, ou Filho do Deus que está vivo. Muito bem, naquele momento, o Senhor Jesus disse para Pedro o seguinte: também eu te digo, capítulo 16, verso 18 de Mateus, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E depois Jesus completa dizendo assim: e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então você pode ver na própria língua grega que a palavra primeira ali, que é a palavra Petros, Petros significa fragmento de pedra, não é a rocha.
Mas quando Jesus diz sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele usa agora outra palavra grega, que é a palavra Petra. Então uma coisa, a palavra Petra significa rocha. Uma coisa é pedra, no sentido de pedregais. Por isso que a semente que foi lançada nos pedregais, essa semente não deu prosseguimento. Porque não tinha profundidade. Pode agora entrar no detalhe, pastor? Agora eu vou entrar no detalhe. Pois não. Porque quando ele diz Petros, ele está falando fragmento. Então, muitas pessoas aceitam às vezes, querem o evangelho, mas vão para dentro de uma religião. E a religião bota um bocado de coisa. Você tem que fazer assim, você tem que ser assim, você tem que ser isso, tem que ser assim. E a experiência que ele devia ter, não tem. Ele começa a imitar. Você faz assim, isso assim, 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 assim. Você fez isso? Fez. Quando chegar Natal, você vai fazer assim, assim. Quando chegar Jesus morreu, então você faz assim. Ó, Jesus ressuscitou, você faz assim. Olha aqui. Não estou dizendo que a igreja está ensinando isso. É o problema de religião. Não temos que criticar ninguém. Agora, a religião é um monte de pedra. São fragmentos. As religiões elas estão fragmentadas. Uma coisa, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro diz outra. Sabe por quê? Porque o fundamento não é a rocha. Não conhece a verdade absoluta. Então é isso aí. Você vai para uma verdade. O cristianismo virou um monte de religião que são verdades relativas. São os pedregulhos. Isso. São conceitos humanos. Então, você não pode firmar a sua raiz, e tua raiz não firma nisso. Tem que ser na rocha. Tem que ser na experiência com o Senhor Jesus. E eu vou dizer uma coisa. Olha, para agarrar, segurar na rocha é um sofrimento. Porque a rocha está ali, você tem que lançar as raízes para envolver a pedra. Porque você só envolvida a árvore, envolvida na pedra, segurando suas raízes, é que ela permanece. E é difícil. Agora, o pedregulho, ele inventou uma coisa aqui, inventou outra ali, olha, você faz assim, você faz assim. É aquela coisa que todo mundo conhece, não precisa nem falar. Tá todo mundo cheio disso e não sabe o que é que vai dizer. E nem sabe o que é que vai fazer. Está um mundo assim, desesperado. Aí quando vem o sol quente, O sol quente. a tempestade, E a outra cai entre os suporta. espinhos. São os espinhos. A outra cai entre os espinhos. Quer dizer, o que é a palavra e o espinho, o que ele faz? É o próprio adversário. Vai sufocar. Ele vai sufocar a semente. Entende? É isso que as pessoas estão envolvidas. E é espinho. Eu gostaria. Eu dou fruto, que eu dou fruto. Não sei o gado que anda por aí. até ele tinha uma verdade relativa, né? Relativa. Ele disse que o espinho era o... Entende? O evangelho deixou de lado e entregou isso ao cristianismo. E o cristianismo só fala o que quer. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Que pena. Mas eu gostaria aqui, portanto, agora nessa parte final aqui agora, apenas de fazer uma recomendação. Você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus? Vamos então no próximo sábado, na próxima sexta-feira, você vai estar conosco e nós iremos dar continuidade a esse estudo, vai participar conosco. Nós estamos encerrando aqui por causa do nosso tempo. Eu quero então me despedir dos companheiros que estão aqui, os pastores, pastor João Cidade, pastor Edson Ian e pastor Gedeuti Gueiros, com a paz do Senhor a todos. Amém. Louvado Muito bem, seja. Deus abençoe, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida para aprender cada vez mais da palavra do Senhor no programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esperamos que nós não vamos voltar não, hein? Deixar a turma que está cuidando disso, né? Muito bem, titular, né? amém. Não se acostumem. Até lá então e a paz do Senhor Jesus.